Olá, gente! Hoje iniciamos o nosso 10º dia de leitura da Bíblia. Já caminhamos para Gênesis 32 ao 35. Já estamos já no finalzinho da Bíblia. Da Bíblia não, de Gênesis. Eita, ansiedade. Mas a gente já avançou bastante. Essa é a primeira vez que eu tô lendo Gênesis completo e tem sido uma experiência muito boa, tem sido uma experiência muito edificante. E se a gente for tirar o zoom aqui do mapa mental, a gente pode perceber o quanto esse momento ele tem sido edificante. E o quanto a gente pode aprender, o quanto que a gente já conheceu mais da história, mais do povo escolhido, de como que tudo iniciou, de como que o Senhor ele elegeu um povo, quem é esse povo. E, e agora a gente vai dar continuidade a essa leitura, em Gênesis 32 até o 35. Então vamos lá. Vamos orar, pedir para que o Senhor ele venha nos auxiliar nesse momento, nos dar sabedoria e conceder mais a sua graça para que a gente siga constante nesse processo. Amém? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nos colocamos em tua presença neste momento, Senhor. Quero te agradecer, quero louvar o seu nome e te engrandecer, Senhor. Dizer que tu és santo, que tu és grande. Eu agradeço por teu infinito amor que tem se revelado em minha vida e na vida dessas pessoas que estão acompanhando esse vídeo dia a dia. Senhor, quão maravilhoso é poder conhecer mais de ti e saber o caráter que o Senhor quer pra gente, saber qual é o propósito da nossa existência, saber qual é a posição que nós devemos estar, Senhor. Eu te agradeço por o Senhor estar nos mostrando constantemente isso através da sua palavra. Senhor, eu te agradeço por poder conhecer mais de ti, saber que tu és soberano, Senhor, conhecer as tuas grandezas, conhecer as suas grandes obras, saber que o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma promessa que tem se pendurado por muitos e muitos anos. Pai, eu te agradeço por fazer parte desse povo que foi chamado por ti. Te agradeço pela graça, Senhor, de estar em tua presença, pela graça de poder estar neste momento, te louvando, te exaltando e invocando o seu santo nome. Senhor, derrama mais a tua graça constantemente em nossa vida. Eu te peço, Senhor, que venha nos dar constância, que possamos ser firmes, Senhor, na leitura e no devocional da tua palavra. E que através dela, tudo que o Senhor tem para nossa vida, o caráter que o Senhor quer que a gente tenha, o caminho que a gente deve seguir, que o propósito do Senhor para nossa vida ele venha a ser apresentado a partir da leitura da tua palavra. Que aqui a gente possa encontrar ânimo, que aqui a gente possa encontrar coragem, que aqui a gente possa encontrar respostas para aquilo que o nosso coração tem levantado durante esses tempos, durante esses dias. Eu te peço também, Senhor, nos conceda a tua graça, nos dê sabedoria, abra o nosso entendimento, para que cada palavra que está aqui na Bíblia, Senhor, ela venha se fazer nítida, ela venha se fazer compreensível para a gente. Eu te peço, Senhor, eu reconheço que eu reconheço a minha ignorância, eu reconheço, Senhor, que sem ti eu não sou capaz de entender nada. Por isso eu te peço, Senhor, conceda a tua graça, conceda, Senhor, sabedoria, para que eu venha entender, para que eu venha interpretar corretamente aquilo que o Senhor inspirou os homens a escrever, aquilo que veio no teu coração. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Por isso eu te oro e te peço, abra o nosso entendimento, que possamos compreender verdadeiramente aquilo que o Senhor quer falar com a gente. E assim eu te oro e te apresento este trabalho, que todo impedimento venha cair por terra, no poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, uma oração fervorosa. Misericórdia, que calor. Jesus amado. Meu Deus. Meu Deus. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Já separa aí sua caneta, seu marcador de texto, seu caderno e a sua Bíblia. Seja ela física ou digital. Aqui eu vou fazendo acompanhamento com a Bíblia física, mas você pode fazer também acompanhamento com a Bíblia digital, assim como eu estou fazendo por aqui. Então, nada disso é impedimento, você não tem desculpa. Você também pode escolher a versão que você melhor se adapta para estar fazendo o acompanhamento dessa leitura. Para que você venha entender, conforme a linguagem que você se adeque mais, o que o Senhor ele quer falar com você. Então, é isso, gente. Pegue seu papel, vai anotando aquilo que o Senhor ele vai te orientando a escrever, porque através disso o Senhor ele vai falando com a gente, ele vai saltando alguns temas para que você vai se aprofundar depois, e assim você vai se mudando conforme a palavra do Senhor. Bem, é isso. Então vamos lá. Meu Deus, que calor, Senhor. Então vamos lá. Gênesis capítulo 32. Jacó prepara-se para se encontrar com Esaú. Jacó também seguiu seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o acampamento de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó enviou adiante dele mensageiros a Esaú, o seu irmão, na terra de Seir, região de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz o teu servo Jacó: Estive com Labão e lá permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para alcançar o seu favor.
Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até Esaú, seu irmão. Meu Deus, eu tava falando sem o microfone conectado. Gente, eu espero que o áudio seja bom. Meu Deus. Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz o teu servo. Estive com Labão e lá permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para alcançar o seu favor. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até Esaú, seu irmão, e agora é ele quem está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e angustiado dividiu em 2 acampamentos todos os que estavam com ele, bem como o rebanho, o gado e os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um dos acampamentos, o outro poderá escapar. Jacó orou: Ó Deus do meu avô Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me dissestes: volte para a sua terra e para os seus parentes, que eu farei bem a você. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 acampamentos. Livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Tu prometeste, esteja certo de que eu farei bem a você e tornarei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu do que dispunha um presente para Esaú, o seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo, com os seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentas. Designou cada rebanho ao cuidado de um servo e disse-lhe: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte ordem: Quando Esaú, o meu irmão, se encontrar com você e lhe perguntar: A quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá: É do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Vou ligar o ventilador porque eu estou pingando de suor. Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam acrescentarem. E acrescentem: O teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com presentes que estou enviando à minha frente. Mais tarde, quando eu estiver frente a frente com ele, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiam à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Jacó luta com Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O Senhor lhe perguntou: O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó prosseguiu: Por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: Por que pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel. Peniel significa face de Deus. Pois disse: Vi Deus face a face. Todavia minha vida foi poupada. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Gênesis 33. O encontro de Esaú e Jacó. Jacó ergueu-lhe os olhos e viu que lá estava Esaú, aproximando-se com 400 homens. Então dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos frente a frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente deles e curvou-se até o chão 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Esaú correu ao encontro de Jacó, agarrou-lhe o pescoço, abraçou-o e beijou. Ambos choraram. Então Esaú ergueu os olhos e, ao ver as mulheres e as crianças, perguntou: Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: São os filhos com os quais Deus agraciou o teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel, e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende? O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Esaú, porém, disse: Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Jacó insistiu: Não. Se ganhei a tua. Eita, eita, que a língua embola aqui. Não. Se ganhei a tua confiança, aceite este presente da minha parte, porque vi a tua face como quem vê a face de Deus, já que me aceitastes bem. Recebe, portanto, a bênção que te foi trazida, pois Deus tem me agraciado, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então Esaú disse: Vamos seguir em frente, eu o apanharei.
Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam as suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: Permita-me então deixar algum dos meus homens com você. Jacó perguntou: Mas por que eu ainda receberia este favor do meu senhor? Naquele dia, Esaú seguiu seu caminho de volta para Seir. Jacó, contudo, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e fez abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Sucote significa abrigos. Tendo voltado a Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo das cidades. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Emor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e chamou de El Eloé Israel. El Eloé Israel pode significar Deus, o Deus de Israel, ou poderoso é o Deus de Israel. Gênesis 34. Diná e os Siquemitas. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Quando viu Siquém, filho de Amor, o Eveu e governador daquela terra, tomou-a, deitou-se com ela e abusou dela. Ele ficou totalmente atraído por Diná, filha de Jacó. Amou a moça e tentou conquistá-la com palavras. Então Siquém foi dizer a Amor, o seu pai: Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó ouviu que Siquém havia tornado impura sua filha Diná, os seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente indignados e irados, porque Siquém tinha cometido uma grande ofensa em Israel, deitando-se dessa forma com a filha de Jacó. Tal coisa não se faz. Amor, porém, lhe disse: O meu filho, Siquém, apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entregue-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos as suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós, até estar à disposição de vocês. Morem nela, façam negócios e comprem propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Tratem-me com favor e eu lhes darei o que vocês pedirem. Aumentem quanto quiserem o dote e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Não somente me deem a moça por mulher. Gente, que absurdo. Os filhos de Jacó, porém, responderam com engano a Siquém e a Amor, o seu pai, por ter Siquém tornado impura Diná, a irmã deles. Disseram: Não podemos fazer isso. Jamais entregaremos a nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Somente faremos um acordo com vocês, com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e tornaremos as suas como esposas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Se, porém, não nos derem ouvidos e não se circuncidarem, tornaremos a nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a Siquém, o seu filho. O jovem, que era mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque estava apaixonado pela filha de Jacó. Assim, Amor e Siquém, o seu filho, dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: Esses homens demonstraram ser amigos. Permitam que eles habitem na nossa terra e façam negócios aqui. Vejam que a terra tem bastante lugar para eles. Podemos casar com as filhas deles e eles com as nossas. No entanto, só entrarão em acordo conosco, estabelecendo-se entre nós para nos tornarem um só povo, com a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles. Assim, não serão nossos os rebanhos, os bens e todos os animais deles? Aceitemos então a condição deles para que habitem entre nós. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com Siquém, o seu filho, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Gente. Mataram a espada Amor e Siquém, o seu filho. Tomaram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó, e passando pelos corpos, saquearam a cidade onde haviam tornado impura sua irmã. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram todas as crianças e as mulheres como prisioneiras e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em perigo, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e, se eles juntarem forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Eles, porém, responderam: Acaso ele deveria tratar nossa irmã como uma prostituta? É coisa forte. Gente. Continuando. Gênesis 35. Jacó volta a Betel. Deus disse a Jacó: Suba a Betel. Estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tem andado.
Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé de um carvalho próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e deu-lhe o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado de Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou a Padarã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: O seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, o seu nome será Israel. Deu-lhes o nome de Israel. Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis virão da sua linhagem. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você. Também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus subiu do lugar onde tinha falado com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara. Sobre ela despejou uma oferta de bebidas e derramou óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Raquel e o pecado de Ruben. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações. Em meio às complicações do parto, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você está tendo outro menino. No último suspiro, quando estava morrendo, deu filho o nome de Benoni. O pai, porém, deu-lhe o nome de Benjamim. Benoni significa filho da minha aflição, e Benjamim significa filho da minha mão direita. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje daquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento diante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube disso. Os filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Estes foram os filhos com Lia. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram os filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes são os filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padan Aram. A morte de Isaac. Depois, Jacó chegou à casa de Isaac, seu pai, em Manré, perto de Kiriat-Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos. Morreu, morreu em idade bem avançada, e foi reunido com seus antepassados, os seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Amém. Assim finalizamos Gênesis 35. Então, vamos ver o que nós vemos hoje. O que a gente viu na história? A gente tem uma breve passagem do retorno de Jacó à casa de seu pai. Jacó retorna para sua cidade. Lá, o que acontece? Antes de Jacó chegar na cidade dele, ele envia os seus servos, ele pede para que os seus servos enviem ao seu irmão alguns presentes, alguns camelos, algumas ovelhas, alguns animais, para que avisassem a Esaú que ele estava chegando. Jacó, ele temia muito que Esaú ainda tivesse com aquele ódio de matar o seu irmão. Mas, quando os servos, essa história é muito boa, quando os servos de Jacó retornam para ele e falam para ele: Olha, Jacó, seu irmão tá vindo aí com 400 homens. Eu imagino que Jacó, ele começou a ficar com muito medo, porque imagina, eu falo assim, olha, agora que vai ser o meu fim. Meu irmão tá vindo aí com 400 homens para me matar, imagina. Aí Jacó fez o quê? Quando Jacó soube disso, foi lá e foi se derramar aos pés do Senhor. Porque só o Senhor ele pode transformar o coração das pessoas, sabe? E Jacó foi lá e orou e falou assim: Olha, Senhor, o Senhor me disse que era para eu voltar para casa. Quando o Senhor me fez ir lá para a terra de Labão, lá para casa do tio dele, o Senhor foi com ele. E depois o Senhor pediu para que ele voltasse, agora o Senhor tinha que ser com ele também. Jacó ele pediu para que o Senhor não deixasse só e que não permitisse que o seu irmão destruísse ele. Jacó ele estava com muito medo de que Esaú ainda tivesse ódio. Então deixa eu colocar aqui. Vamos para a cidade. Com muito medo de seu irmão. Mas o que acontece? Esaú, eu imagino que Esaú também estava com muito medo de que Jacó também estivesse armando contra ele. Porque ele sabia que o irmão dele era esperto. E o que Esaú faz? Esaú arma um exército de 400 homens e vai se encontrar com Jacó. Imagina, Jacó vendo aquele monte de gente, aquele exército. Gente, 400 pessoas não é pouca gente, não. São 400 pessoas. Uma multidão de homens vindo ao encontro de Jacó. Eu imagino a cena assim, os dois se encontrando. Jacó com a família dele
e o seu rebanho, que ele conquistou lá na terra que ele morava com Labão. E do outro lado, Esaú, com seu exército de 400 homens. Gente, essa história é muito boa, gosto muito. Mas o que que acontece? Quando Esaú se encontra com Jacó, a reação é totalmente oposta. Esaú, ele corre e abraça seu irmão e chora ali com ele. E aí eu paro pra pensar o quanto o Senhor, ele cura as pessoas, sabe? Esaú, ele poderia estar permanecido com o coração ali fechado, sabe? Não concedeu o perdão, ainda sentiu muito ódio do seu irmão. Mas a gente vê que o Senhor, ele cura. O Senhor, ele cura as nossas feridas. Apesar de que as pessoas, elas possam fazer mal a gente, possam nos ferir, possa trapacear a gente, mas o Senhor, ele pode curar as feridas do nosso coração. Que a gente possa, refletindo agora, que a gente possa, assim como Esaú, sabe? Quando alguém ferir a gente, quando alguém querer sabotar, querer passar na nossa frente, que a gente possa tomar atitude de Esaú, sabe? De não se armar um exército e ir na defensiva, sabe? Ir na defensiva ao encontro da pessoa. Não, mas se quebrantar, sabe? Nossa, é muito lindo o Senhor fala. Que a gente possa verdadeiramente se quebrantar e conceder perdão, sabe? E ali eles têm um encontro lindo. Os dois irmãos. Gente, imaginam irmãos brigados. Irmãos que não se falam. Isso é abominável aos olhos do Senhor. O que o Senhor ele mais quer da gente é a união com a nossa família, é a união entre as pessoas, é a união entre os irmãos. Imagina o quanto isso estava sendo desagradável, sabe? Ao Senhor. Então, isso é outro ponto que eu paro para pensar agora, sabe? Da importância da gente manter os nossos laços familiares bem firmados, para que a gente consiga perdoar os nossos irmãos, por mais que tenha as desavenças, que a gente possa perdoar e não permitir se afastar, sabe? É muito lindo. Esaú se encontra com Jacó. E depois o que a gente vê? Jacó, então, ele vai se estabelecer numa terra, e lá, Diná, ela. Diná e Jacó, ela é abusada por Siquém. Jacó Diná, ela sofre nas mãos de Siquém. E ali a gente vê um dos relatos bem marcantes de como que isso gerou como que eu posso dizer? Uma sucessão de tragédias. Primeiro, ela é violentada, Diná, e esse homem, ele se encanta por ela. E o que que acontece? Esse homem vai então pedir para que Jacó ele conceda ela como esposa para ele, depois dele ter feito tudo o que ele fez com ela. E Jacó ele permite, né, até certo ponto, e a gente vê que os irmãos propõem uma condição de que todos os homens, inclusive esse Siquém, ele fosse circuncidado. Acho que é essa palavra que se fala, é assim que se pronuncia, circuncidado. E ali esses homens se circuncidam, mas os irmãos de Diná não deixaram isso cair no esquecimento. 3 dias depois que todos os homens daquela terra, daquela cidade que eles haviam acabado de chegar, os filhos de Jacó, vão lá e matam todos os homens. Matam todos os homens na terra. Então a gente vê é, quanto, o quanto, o quanto isso desestabilizou uma família. Deixa eu ver. E destruiu uma população, né? Isso foi um ponto bem sensível, um relato bem sensível aqui na Bíblia que a gente pode aprofundar também. Aí deixa eu ver. Simeão da cidade. Aí o que Jacó teme? Jacó teme que os cananeus e os ferezeus, que eram habitantes daquela terra, eles, apesar de terem sobrevivido poucos, Jacó ele temeu que aqueles homens eles se levantassem contra eles e o perseguissem. Mas a resposta dos irmãos de Diná acaso ele deveria tratar nossa irmã como prostituta? Nesse momento a gente pensa que a partir do momento que Simeão e Levi fizeram justiça com a própria mão, eles já mostraram que eles não estavam confiando em Deus. Apesar de ser é uma situação muito delicada. É uma situação muito delicada. Mas, nesse momento, não tem como fazer justiça com as nossas próprias mãos. Eles esqueceram que o Senhor, ele é um justo juiz. E aqui a gente viu que o Senhor, então, ele ele dá uma ordem para Jacó, ali no Gênesis 35, ele dá uma ordem a Jacó, que Jacó, ele saia daquela terra. Que ele tire tudo que for impuro e se santifiquem. Aquele povo, então, ele deveria se santificar. Porque as mãos já estavam com marcas de sangue, já tinham derramado sangue. Então, Jacó dá uma ordem para que todos
se livrem dos deuses estrangeiros. E aí eu penso, vocês lembram quando Raquel ela saiu da casa do pai dela? Ela levou o quê? Levou os ídolos, levou os deuses estrangeiros do seu pai. Ela escondeu ali. E agora o Senhor ele fala, olha, retira tudo que foi impuro, retire todos os ídolos, porque isso acabou trazendo maldição, sabe? Aí o que a gente vê aqui? É, depois que depois que eles partiram daquela cidade, ele, Jacó, parte da cidade e vai para Betel. Depois que eles se livraram disso, o Senhor ele derramou é, justiça. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então, apesar de que eles eles tivessem se levantado contra Jacó ter derramado sangue, o Senhor ele se levantou, porque a justiça ela pertence a Deus. O Senhor ele se levantou contra a cidade e não permitiu que ninguém tocasse nos filhos de Jacó. Por quê? Por que, que o Senhor ele não permitiu? Porque Jacó estava debaixo da promessa. Jacó ele estava debaixo da promessa de Deus, então eles não puderam tocar nos filhos de Jacó. Enfim, e aí a gente vê que, chegando lá em Betel, o Senhor, ele já. Ele então, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel significa ele luta com Deus. Ah, passei uma parte importante aqui de Gênesis 34. Não. Ah, pronto. Pronto, é isso mesmo. Deus ele muda o nome de Jacó para Israel e Raquel, que era mãe de José, lembra que ela não podia ter filho e que o Senhor então abre a madre dela. E o que que acontece? Anos se passaram, ela então engravida novamente e vai dar à luz ao seu segundo filho, que é Benjamim. Benjamim, ele, no trabalho de parto de Raquel, ela tem complicações e ali ela morre. Não, mas enquanto ela estava morrendo, ela deu o nome do seu filho de Benoni. Mas Jacó, e isso, gente, é importante, esses dias eu estava vendo, que é importante até mencionar que cada nome na Bíblia tem um significado. E esse significado dos nomes, eles poderiam gerar bênçãos e poderiam gerar maldições na vida dos filhos. E enquanto ali Raquel sofrendo com dores, ela dá o nome do filho dela de Benoni, significando que era o filho da aflição dela. Mas Jacó, ele muda o decreto na vida de Benjamim. A gente vai ver que Benjamim vai ser uma figura extremamente importante na história. A gente vai ver que da descendência de Benjamim vai vir. Vocês vão ver, não vou deixar muito spoiler. Mas Jacó, ele muda o decreto na vida de Benjamim. Então ele dá o nome de Benjamim de o filho da minha mão direita. Ou seja, Benjamim seria o seu filho da mão direita. Ou seja, o que, que a mão direita faz? Ajuda. Para quem não é canhoto, a mão direita é aquela que você, como que eu posso dizer? Não é que a mão esquerda não seria importante, mas a mão direita pra mim, é a que me permite escrever, é que permite que eu mexa no, enfim, que eu manuseie as coisas com maior facilidade. Então, a mão direita, ela é importante. Eu não sei como que eu falo isso, mas a mão direita tinha um significado muito importante para Jacó. Então, ele fala assim, olha, Benjamim é o meu filho, o nome dele vai ser Benjamim, que significa mão direita. Então, Jacó ele muda o decreto na vida de Benjamim. E por fim, a gente vê aqui que quando Jacó ele chega à casa do seu pai falece. Enfim, gente, essa é a história. Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim aqui da nossa leitura desse momento dedicado ao Senhor, dedicado ao aprendizado da palavra do Senhor. Eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo, terem continuado aí, tá pegando firme no devocional nesse momento, nesse plano de leitura. Agradeço muito por compartilhar esse momento com vocês e pela atenção. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E um beijo, tchau, tchau pra vocês.